Qual que é o posicionamento atual do Brasil em relação à guerra? Então, o Brasil, eu sinto que a diplomacia brasileira tenta, de uma certa forma, se colocar equidistante de conflitos, tenta, de uma certa forma, querer ser neutro para servir de negociador, de mediador, e, ao mesmo tempo, acaba escorregando em declarações que muitas vezes são colocadas para agradar apoiadores políticos, ou frases completamente desastrosas que são faladas, às vezes, sem nenhum tipo de preparo histórico anterior, ou por uma questão, às vezes, até ideológica, como foi, por exemplo, falado assim... criticaram como foi falaram, os Estados Unidos precisam parar de fomentar a guerra. Desculpa, a gente não está na década de 60 nem de 70, a gente está em 2023. Os Estados Unidos não estão fomentando a guerra. Os Estados Unidos deram armas para a Ucrânia se defender, não atacar. A Ucrânia está se defendendo de uma invasão de um país muito maior e muito mais poderoso, né? Os Estados Unidos lamentaram essa declaração, inclusive, eu vi numa notícia. Sim, e aí depois voltaram atrás, e aí o Lula culpou os dois países, os dois são responsáveis. As relações internacionais não são feitas de situações 880 ou preto e branco. É muito mais denso que isso. Existe uma série de questões que aconteceram antes, na Ucrânia, em 2014, nos protestos em Kiev, na praça famosa que teve os protestos com mortes. Teve a anexação da Crimeia. A questão... se querem trazer, acredito que ele estava se referindo a isso, querem trazer a questão da OTAN para ser discutida, ok. A Rússia se sente ameaçada, isso na narrativa russa, que a OTAN está expandindo o seu rol de países a leste e fazendo com que países entrem dentro da OTAN. Fazendo não, na verdade, os países que pedem, e a OTAN tem que aceitar aliança de forma unânime. Não pode ter um país que negue. Então, a Finlândia foi aceita agora, porque a Turquia era o único país que estava resistindo, aí a Turquia aceitou. Então, agora a Finlândia faz parte da OTAN. É a Finlândia que pediu fazer parte da OTAN, e não ao contrário. Não é a OTAN que invadiu a Finlândia e anexou a Finlândia. Agora, na visão russa, e essa visão russa que o mundo talvez precisaria tentar não concordar, mas eles precisam entender para poder negociar. Na visão russa, bombas atômicas estão ficando cada vez mais próximo da fronteira russa. Porque o que acontece? Quando você vira um membro da OTAN, tem uma série de coisas regulatórias que você precisa fazer. Dentro do seu Ministério da Defesa, dentro do orçamento de defesa, dentro da preparação militar e, eventualmente, bases militares da OTAN dentro do seu território. Aí existem países existem países da OTAN, como a Turquia, que tem uma base da OTAN com bombas nucleares que pertencem aos Estados Unidos na Turquia. Então, a Rússia, e eu estou agora não defendendo e nem protegendo, estou explicando como eles pensam. A motivação deles. Eles veem o mapa mundial e falam: os Estados Unidos estão aqui e não tem nenhuma bomba atômica em volta dos Estados Unidos que não seja dos Estados Unidos. Enquanto que a Rússia está aqui e tem bombas atômicas na França, tem bomba atômica na Inglaterra, Turquia, que são dois poderes nucleares, e tem bombas nucleares aqui em países da OTAN que pertencem a esses poderes nucleares. Porque esses são os poderes nucleares da OTAN: a França, a Inglaterra e os Estados Unidos. Não tem nenhum outro poder nuclear na OTAN. Né? Então, esses países que acabam aderindo à OTAN e, eventualmente, instalando bases da OTAN em seu território é de comum acordo, não é uma obrigação. Então, acho que a Finlândia, se não me engano, não vai ter bases da OTAN com bombas atômicas. Mas eles fazem parte da aliança. Então, a Rússia vê desse jeito. Então, assim, isso tem que ser levado à mesa de negociação. A mesa de negociação pode discutir tudo. Pode discutir OTAN, pode discutir as fronteiras, pode discutir armas atômicas.
Mas você está discutindo sem guerra, não atacando civis em Kiev, com drones suicidas feitos no Irã. Então, desculpa, eu acho que mesmo cientistas políticos, jornalistas, eu falo isso muitas vezes. Eu dei uma vez uma entrevista para um jornal, acho que do Amazonas, eu acho, em 2019. E eu falei assim, a neutralidade entre um grupo terrorista e um país democrático só nutre o grupo terrorista. Não tem como ser neutro entre um grupo terrorista e um país democrático. Por isso que é tão complicado, às vezes, a questão, por exemplo, de Israel e os palestinos. Porque a impressão que dá para um leigo é que Israel é um país forte, os palestinos são fracos, Israel está atacando Gaza, então eles fazem logo uma comparação de que Israel está atacando Gaza, a Rússia está atacando a Ucrânia, então a Ucrânia é Gaza, Israel é a Rússia. É justamente o contrário. Só que é diametralmente o contrário. Mas é difícil de entender por que é o contrário. A Rússia é uma ditadura, Israel não é. Gaza é controlado por uma ditadura, que é do Hamas. Então, aí você tem um regime parecido entre Rússia, uma ditadura, e Gaza é controlado por uma ditadura. Israel é uma democracia e a Ucrânia é uma democracia com várias falhas, mas ainda assim uma democracia. Ele foi eleito, né? Israel sofreu um ataque de Gaza, do Hamas. Então não é uma guerra de Israel contra os palestinos, é uma guerra de Israel contra o Hamas, que controla a força no território palestino. E aí que está essa grande diferença. Na hora de negociar, as negociações precisam ser sem guerra e sem esses países atacar, e sem a Rússia atacar civis na Ucrânia, que é isso que está acontecendo. Por isso que a oposição do Brasil, ou oposição de jornais, ou oposições de cientistas políticos, de uma certa forma, é pela paz, mas você pode sim falar quem está errado. Então, assim, pessoas que são solidárias com os palestinos, falam assim, eu sou solidário com os palestinos, eu quero que eles tenham um país. Mas para as hostilidades terminarem, o Hamas precisa parar de atirar em Israel. Aí Israel vai parar de atirar no Hamas. Depois sentem e negociem, de forma direta, indireta, com a mediação do Egito, de quem for. Mas não dá para tapar parte da história e apenas ficar acusando o mais forte atacar o mais fraco. Né? Nesse caso daqui não é o mais forte e o mais fraco. No caso do Oriente Médio é uma outra equação, é totalmente diferente, uma guerra assimétrica, onde tem a gente faz um comparativo que não tem muito como comparar as duas situações, mas eu lembro que a gente até fez uma postagem educacional no passado falando assim, não é igual a situação. Primeiro, a Ucrânia não sequestrou russos. O Hamas sequestrou israelenses. A Ucrânia não cavou túneis para entrar no território russo e sequestrar civis. O Hamas fez isso contra Israel. A Ucrânia não está jogando foguetes em civis russos pelo ar. O Hamas fez isso. Então é totalmente diferente. Por isso que é mais complexo e é justamente isso. Quando diplomacia de países tentam se colocar neutros em situações tão gritantes quanto essa, eu acho que a assertividade da diplomacia é tentar, obviamente, convencer as pessoas a parar as hostilidades no primeiro momento e sentar para negociar no segundo momento, mas não tem como você acusar os dois pela guerra. Você pode ser a favor de que a guerra acabe, ao mesmo tempo que você fala assim, a Ucrânia foi invadida, a Rússia invadiu. Não tem